Olá, bem-vindos à nossa videoaula. Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a química orgânica, certo? Mas a gente não vai ver tudo hoje no vídeo de hoje, porque eu vi no último vídeo, eu fiz tudo de uma vez só e ficou um vídeo muito grande, tá? E eu acho que fica ruim um vídeo por muito tempo. Então, na parte da química orgânica eu vou dividir, eu achei melhor dividir. Então, na aula de hoje, a gente vai ver sobre hidrocarbonetos, tá? Mas antes da gente entrar nessa parte de hidrocarbonetos, a gente precisa saber o que é a química orgânica. Por que existe uma divisão dentro da química que se chama química orgânica, né? A química orgânica é a química e vai estudar o comportamento do carbono. E por que existe um ramo da química só para estudar o comportamento do carbono? O que ele tem de tão especial, certo? Para ter um ramo da química para estudar só ele. Então, a gente vai ver isso no decorrer dessas aulas de química orgânica. Então, o carbono, ele é um elemento muito importante. É importante tanto em termos biológicos, porque o nosso corpo e todos os corpos, né, de seres vivos são formados por carbono. Carbono, ele tem a propriedade de formar ligações com ele mesmo, fazer cadeias de carbono, tá? A gente tem cadeias só com carbono, como o diamante, por exemplo, uma cadeia só com carbono. O grafite é uma cadeia só com carbono. O grafeno é uma cadeia só com carbono. Ele também pode fazer ligações com outros elementos. Aliás, ele faz ligações com quase todos os elementos da tabela periódica. Os hidrocarbonetos, eles vão ser compostos que têm a ligação do carbono com o hidrogênio, tá? E a gente pode dividir esses compostos orgânicos de acordo com a estrutura da cadeia de carbono. Então, por exemplo, o hidrocarboneto ele pode ser alifático, ou seja, a cadeia é aberta. Cadeia aberta. Então, por exemplo, aqui eu tenho um hidrocarboneto. Eu tenho os carbonos ligados, né? Aqui eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3. 3 carbonos. Então eu tenho os carbonos ligados e cada carbono faz também ligações com hidrogênio, né? Aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, tá? Cada carbono ele pode fazer no máximo 4 ligações, tá? Então esse carbono aqui, por exemplo, está ligado uma vez com outro carbono, sobram 3 ligações que ele vai fazer com o hidrogênio. Outra maneira eu tenho de desenhar essa estrutura é a estrutura com palitos, né? Assim, desse jeito. É uma forma também bastante comum de desenhar a cadeia carbônica, onde cada ponta é um carbono, certo? Então aqui eu tenho 1, 2, 3 pontas, então são 3 carbonos, tá? E eu não desenho os hidrogênios, certo? Então eu estou aqui subentendendo que eu tenho hidrogênios nessa estrutura. O primeiro carbono está fazendo uma ligação só, sobram 3 ligações que ele vai fazer com o hidrogênio. Então aqui eu tenho 3 hidrogênios ligados no primeiro carbono. O segundo carbono está fazendo uma ligação para lá e uma ligação para cá, com os outros carbonos. Então ele está fazendo 2 ligações, vão sobrar outras 2 ligações que ele vai fazer com o hidrogênio. Então aqui nesse carbono tenho 2 hidrogênios ligados a ele. E no último carbono, a mesma coisa que o primeiro, né? Eu tenho ligado uma vez só com o segundo carbono. Então sobram 3 ligações que ele vai fazer com 3 hidrogênios, tá?
Então, essa mesma estrutura I eu posso desenhar dessa maneira, tá? Isso é uma cadeia aberta. E além de cadeia aberta ou alifático, ele pode ser também cíclico. Cíclico porque ele pode formar um ciclo. Então, as ligações de carbono, elas também podem fazer ciclos. Então, por exemplo, então, isso aqui é uma estrutura carbônica que é fechada. Ela forma um ciclo, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontas. Então, eu tenho 5 carbonos. E essa forma de desenhar, eu não coloco os hidrogênios. Então, está subentendido que eu tenho hidrogênios aqui. Como cada carbono faz duas ligações, né? Uma para um lado e outra para o outro, então cada carbono desse vai ter 2 hidrogênios ligados, né? Repetindo, o hidrocarboneto pode ser alifático, cadeia aberta, como essa daqui, né? Ela é aberta. Tem outros exemplos também de cadeia aberta. Isso aqui é um hidrocarboneto de cadeia aberta. Cada ponta é um carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma cadeia com 7 carbonos. Cadeia aberta. E eu posso ter a cadeia cíclica, né, fechada. Ou seja, ela forma um ciclo, né, ela é fechada. Além de alifático ou cíclico, eu também posso classificar essa cadeia carbônica como saturada ou insaturada. Cadeia carbônica saturada, os carbonos só fazem ligação simples. Como aquele exemplo que eu tinha posto ali no canto. Essa cadeia com 7 carbonos. Os carbonos só fazem ligações simples uns com os outros, tá? Então é uma cadeia saturada. A cadeia insaturada, os carbonos podem fazer uma ligação dupla ou uma ligação tripla. Então, por exemplo, eu posso ter uma ligação dupla aqui entre um carbono e outro. Ou eu posso ter uma ligação tripla de um carbono com outro carbono, tá? Porque os carbonos também podem fazer ligações duplas ou triplas com outros carbonos e com outros elementos. Então, por exemplo, aquele exemplo que eu tinha posto ali, ó. Primeiro exemplo, essa cadeia com 3 carbonos, certo? Então, e cada carbono faz uma ligação só com outro carbono, e as outras ligações ele faz com hidrogênio. Mas o carbono, ele também pode se ligar com outro carbono com uma dupla ligação. E pode se ligar 2 vezes com o carbono. Então, em vez de eu ter um carbono dando a mão para outro carbono e dar a mão para outro carbono, esse carbono ele vai dar as 2 mãos para o carbono seguinte. Vai dar as 2 mãos para o carbono seguinte. Então, forma uma ligação dupla. Nesse caso, como ele está fazendo 2 ligações com o outro carbono, esse carbono aqui ele só vai ter direito a mais 2 ligações, certo? E esse carbono aqui, que está fazendo 2 ligações aqui com o carbono e uma com o outro, ou seja, ele faz no total 3 ligações, ele só vai ter espaço para mais uma ligação com hidrogênio, tá? Assim como o carbono pode fazer uma ligação dupla, ele também pode fazer uma ligação tripla. Ele pode se ligar 3 vezes com outro carbono, tá? Então, em vez de ser um carbono dando uma mão para outro carbono e dar uma mão para outro carbono, vai ser o carbono dando 3 mãos, né? 2 mãos e um pé, né? E aí faz uma ligação tripla. Então, esse primeiro carbono está fazendo 3 ligações com o outro, o máximo ele pode fazer é 4. Então, só vai ter espaço para mais uma ligação. Ele pode fazer um hidrogênio. E o segundo carbono está fazendo 3 ligações com o primeiro e uma com o segundo, já está fazendo no total as 4 ligações. Então, não pode mais se ligar a ninguém. Tá? Lembrando, o carbono pode fazer no máximo 4 ligações. No máximo. Outra forma de classificar
os hidrocarbonetos é através das suas ligações mesmo, tá? Então, um hidrocarboneto que só tem ligações simples, nós chamamos de alcanos. Alcano, então, é um hidrocarboneto que só tem ligação simples, tá? A fórmula molecular dele é sempre CnH2n mais 2. Então, se eu tenho um alcano com um carbono, o número de hidrogênios vai ser sempre 2 vezes o número de carbonos mais 2. Então, nesse caso, se eu tenho um hidrocarboneto com um carbono só, então o número de hidrogênios é 2 vezes 1 mais 2, ou seja, 4. Tá? Então, alcano, esses hidrocarbonetos com cadeia simples. Né? Esses hidrocarbonetos só fazem ligações simples. O menor deles é CH4. CH4, a gente dá o nome de metano, a gente vai ver a nomenclatura do alcano daqui a pouco. Tá? Mas o CH4 é o menor hidrocarboneto, é o menor alcano e é o menor hidrocarboneto. Tá? Porque se para ser hidrocarboneto eu preciso ter carbono, então o menor hidrocarboneto é aquele que vai ter um carbono só, que é o caso do metano. Tá? Então o metano vai ter um carbono só ligado a 4 hidrogênios. Então, é o menor hidrocarboneto. Então, repara, a fórmula dele é C1H 2 vezes 1 mais 2, ou seja, H4. Certo? A fórmula dele é CH4. Tá? Fórmula de alcano, a fórmula de hidrocarboneto é sempre assim, o carbono na frente e hidrogênio depois. Tá? Quantidade de carbono, quantidade de hidrogênio. Nesse caso do metano, um carbono, mas o 1 a gente não precisa colocar, tá? A gente não coloca o 1. Então, e 4 hidrogênios. Então, CH4. E como é que a gente dá o nome para os alcanos? Alcano precisa, né? Tem nome o alcano. Então, como a gente faz a nomenclatura para alcanos? Tem uma regrinha para dar o nome para alcanos. A gente coloca um prefixo, que eu vou mostrar para vocês quais são os prefixos. A gente coloca uma parte central e uma terminação. Tá? Essa fórmula, né, prefixo, parte central e terminação, é para dar nomenclatura para todas as funções orgânicas. A gente vai aprender tanto hidrocarboneto como as outras funções que a gente vai aprender nos outros vídeos, tá? É uma fórmula geral. Para o alcano, a gente vai ter um prefixo, eu vou botar aqui quais são. A parte central para o alcano é sempre -an, tá? Sempre -an. E a terminação, como é o hidrocarboneto, terminação é sempre -o, tá? Então a parte central para o alcano é sempre -an e a terminação é sempre -o, tá? E o prefixo? Bem, o prefixo, ele vai levar em conta o número de carbonos da cadeia principal. Então, se a cadeia tiver um carbono só, prefixo vai ser met. Se a cadeia tem 2 carbonos, prefixo é et. Se a cadeia tem 3 carbonos, prefixo é prop. Se a cadeia tem 4 carbonos, prefixo é put. Tá? Esses 4 primeiros aqui são mais difíceis, né? Porque não tem nada a ver com o número, né? Então tem que gravar. 1 é met, 2 é et, 3 é prop, 4 é but, tá? Daqui para baixo vai ficar um pouco mais fácil. Porque 5, por exemplo, o prefixo é pent, tá?
Lembra de pentacampeão, pentacampeonato, né? 5, pente. 6, prefixo é ex. Então lembra de hexacampeão, né? 7, prefixo é hept. Então lembra de heptacampeão, né? 8, prefixo é oct, né? Então lembra de octógono, octágono, né? Tudo com 8, dá o prefixo oct. 9, prefixo é non, tá? Non. 10, prefixo é dec, tá? Então lembra de década, né? Repetindo, prefixo vai levar em conta sempre o número de carbonos da cadeia principal, tá? A gente vai ver daqui a pouco a diferença. Tem uma diferença entre cadeia principal e ramificação radical. A gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Mas lembra, esse prefixo é sempre o número de carbonos da cadeia principal. Então, se a cadeia principal tem um carbono, o prefixo é met. Tem 2, o prefixo é et. Se tem 3, o prefixo é prop. 4, but. 5, pente. 6, ex. 7, ept. 8, oct. 9, non. 10, dec. Então, por exemplo, eu quero o nome desse composto aqui, ó, CH4. Então, o CH4, ele tem um carbono só, certo? E essa é a cadeia principal dele, né? Ele tem um carbono só, então não tem muita dificuldade. Um carbono só, a gente viu o prefixo, onde é um carbono só, é met, certo? Met. Depois do prefixo, a gente bota a parte central. A parte central de alcano, a gente viu que é an, né? E depois a gente coloca a terminação. A terminação para hidrocarboneto é o. Então, met, an, o. Então, o nome desse cara, metano. Metano, tá? Por exemplo, isso aqui, ó. C2H6, tá? É um alcano. A gente tem que saber ver de cara se é um alcano ou não. Como a gente sabe? Aquela fórmula, CnH2n mais 2. Então, aqui, ó, Cn, o N é 2, 2n mais 2 é 6. Então, C2H6 é um alcano, tá? Então, alcano, essa aqui é a cadeia dele, tem 2 carbonos, né? 6 hidrogênios. A gente viu lá que o prefixo para 2 carbonos é et, né? A parte central para alcano é an. E a terminação para hidrocarboneto é o. Então, et, an, o, a gente junta tudo, vira etano. Então, esse é o nome desse cara aqui, etano. Esse cara aqui, ó. Agora eu vou desenhar. Esse cara aqui, a gente vê que é um alcano, né? Os carbonos só fazem ligações simples, tá? E é o hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, certo? Então, nomenclatura de alcano. Então, tem que ver quantos carbonos eu tenho na cadeia principal. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então, se eu tenho 8 carbonos, o prefixo para 8 é oct, lembra? Oct. A parte central que eu falei para alcano é an, lembra disso? E a terminação para hidrocarboneto é o. Então, oct, an, o, vai dar o nome octano, tá? Então, o nome desse cara, octano, tá? E assim para qualquer hidrocarboneto, tá? Qualquer hidrocarboneto
Por enquanto a gente está vendo os de cadeia aberta, a gente está vendo hidrocarboneto que não tem radical, tá? Aí o nome é mais fácil, é o nome direto, né? Metano, etano, propano, quando são 3, butano, quando são 4, heptano, quando são 5, hexano, quando são 6, heptano, quando são 7, octano, quando são 8, nonano, quando são 9, e decano, quando são 10, tá? Então, para qualquer carbono, qualquer hidrocarboneto alcano, né, sem ramificação, o nome é esse direto, né? Prefixo, parte central, terminação. Agora, a coisa vai ficar um pouco mais complicada. Por que ela vai ficar complicada? Porque a gente está vendo até agora as cadeias carbônicas, né, com carbono um do lado do outro, né? Um carbono que dá a mão para um carbono, que dá a mão para o carbono seguinte, que dá a mão para o carbono seguinte, tá? Mas nem sempre as cadeias carbônicas são assim. Às vezes, acontece isso aqui. Eu posso ter esse carbono aqui, que dá a mão para o carbono seguinte, mas ele também pode dar a mão para um carbono embaixo, ou para um carbono em cima. Certo? Nada impede disso acontecer. Tá? E aí que eu falei da cadeia principal e das ramificações. Agora a gente vai ver os radicais. Tá? Não precisa se preocupar em dar nome para esse bicho gigante não. Tá? Eu botei esse bicho gigante aqui para a gente poder ver os diferentes radicais, tá? Eu tenho vários tipos de radicais. E esses radicais vão influenciar na hora da gente dar o nome do composto, tá? Então, eu tenho vários tipos de ramificação. A primeira ramificação, a gente vai ver que é a mais simples, é a ramificação que eu tenho um carbono só, tá? Lembrando que, para esse desenho, né, cada ponta é um carbono. Tá? E esses carbonos estão ligados a outros carbonos e também estão ligados a hidrogênios. Não aparece aqui. Tá? Se eu fosse botar todos os hidrogênios, ia ficar uma confusão. Então, nesse tipo de desenho, a gente não coloca os hidrogênios. Tá? E cada ponta é um carbono. Então, essa primeira ramificação aqui que eu tenho de um carbono só, nós chamamos de metila. Então, metila é esse radical, né, essa ramificação, esse radical com um carbono só, tá? A gente vai ver que todos os nomes dessas ramificações, desses radicais, vão terminar em ila, tá? Vão terminar em ila. Então, e ramificação de um carbono, repara, ramificação de um carbono só, metila, né? Lembra do met? Met que era para um carbono só? Então, ramificação de um carbono só, metila. Então, se a ramificação é de um carbono só, se chama metila, quando eu tenho uma ramificação de 2 carbonos, eu vou chamar de etila. Né? Eu tenho o et, que era o prefixo para 2 carbonos, e ila, que eu estou usando aqui para designar os radicais, as ramificações. Então, radical com um carbono só, metila. Radical com 2 carbonos, etila. Radical com 3 carbonos. Radical com 3 carbonos é a propila. Propila. Radical com 3 carbonos, assim, abertos, né? E aqui eu tenho, aqui na frente, é um radical com 4 carbonos. Só contar, né? 1, 2, 3, 4. Radical com 4 carbonos, nós chamamos de butila. Tá? Por aí vai. Radical com 5 carbonos, chamamos de pentila. Radical com 6 carbonos, chamamos de hexila. Né? Por aí vai. Então, esses radicais assim abertos, é tranquilo de saber o nome, porque o prefixo é o mesmo que a gente usava lá para dar o nome na cadeia. Tá? O prefixo é o mesmo, met, et, prop, but. Tá? A diferença é que a gente coloca o ila no final para indicar que é uma ramificação. Tá? Então, metila, etila, propila, butila. Tá? E esses diferentes aqui, como é que a gente chama? Tá? Vão ter nomes especiais.
esse camarada aqui, como é que eu vou chamar esse camarada? Esse camarada eu vou chamar de isopropila. Isopropila, tá? Então, aqui ó, propila, né? Prop, ele tem 3 carbonos, né? Repara. 1, 2, 3, então 3 carbonos, propila, e iso, né? Por causa desse formato aqui dele. Esse formato, assim, bifurcado, né? Então, eu não posso chamar de propila, porque propila eu chamo quando o radical é aberto, tá? Então, tem que dar um nome diferente. Então, o nome que foi dado é esse, isopropila, tá? 3 carbonos. E esse aqui, ó, é que eu dou o nome a esse radical. Esse radical vai se chamar iso, né? Mesmo formato que o outro, né? Mesmo formato, mas vai ser isobutila. Por que butila? E repara, agora eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, se eu tenho 4 carbonos, né? Butila. E iso, né? Por causa desse formato, parece um Y, né? Aqui isopropila e isobutila. Esse aqui que parece uma pata de galinha, como é que a gente vai chamar? Esse a gente vai chamar de terquibutila. Terquibutila ou, para simplificar, T-butila. Terquibutila ou T-butila. Butila, porque eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos, então butila, tá? E esse terc aqui vem de uma classificação que recebe alguns carbonos, tá? A gente vai falar disso agora então rapidinho para a gente poder entender o porquê que se chama terc-butila. A gente classifica a gente também pode classificar os carbonos da seguinte maneira. Quando eu tenho um carbono ligado a um carbono só, nesse caso, por exemplo, ó, tem um carbono ligado a um carbono só. Quando a gente tem esse tipo de carbono que está ligado a um carbono só, esse carbono nós chamamos de primário. Então, carbono primário é aquele carbono que está ligado a um carbono só. Então, esse carbono é um carbono primário, está ligado a um carbono só. E esse carbono aqui também é um carbono primário, está ligado a um carbono só. Quando eu tenho, por exemplo, esse carbono aqui, ó, eu tenho um carbono ligado a 2 carbonos, aqui, ó. Está ligado com um carbono lá, está ligado a um carbono para cá. Então, está ligado a 2 carbonos. Esse carbono ligado a 2 carbonos, nós chamamos de secundário. Né? Esse carbono aqui, por exemplo, é o carbono secundário, está ligado a 2 carbonos. E quando eu tenho um carbono esse aqui, de novo, esse carbono ligado a 3 carbonos, aqui ó, 1, 2, 3, ligado a 3 carbonos, então esse carbono recebe o nome de terciário. Certo? E se ele estiver ligado a 4 carbonos, como aqui ó, 1, 2, 3, 4, é ligado a 4 carbonos, então ele vai receber o nome de quaternário. Então essa é uma forma de classificar, uma das formas de classificar o carbono, né? Primário, ligado a um carbono só. Secundário, ligado a 2 carbonos. Terciário, ligado a 3 carbonos. Quaternário, ligado a 4 carbonos. Então, esse carbono aqui que está ligado à cadeia principal, ó, esse carbono está ligado à cadeia principal, é um carbono terciário. Por quê? Porque ele está ligado a 3 carbonos. Claro, e também está ligado na cadeia principal, mas aqui eu estou olhando separadamente. Eu estou separando
eu estou separando o radical da cadeia principal. Então, quando esse radical está fora da cadeia principal, ele está ligado a 3 carbonos. Então, ele é um carbono terciário, tá? Então, por isso que é terc-butila. Esse terc vem de terciário, tá? Esse cara aqui, por exemplo, ó, ele vai ter o nome de sec-butila. Ou simplesmente S-butila, para facilitar. Por que sec? Esse sec de secundário. Que esse carbono aqui, ó, que está ligado na cadeia principal, quando ele está fora da cadeia, né, aí eu analiso o radical fora da cadeia. Quando ele está fora da cadeia, ele está ligado a 2 carbonos. Então, se ele está ligado a 2 carbonos, esse carbono aqui é um carbono secundário. Então, por isso é sec-butila o nome desse radical, esse sec de secundário, tá? Então, repetindo esses principais radicais para a gente poder aprender a dar um nome, tá? Esses vão ser importantes na hora de dar um nome. Então, tem a metila, onde é um carbono só, o radical. Tem a etila, onde eu tenho 2 carbonos no radical. Tem a propila, onde eu tenho 3 carbonos no radical, mas são carbonos de cadeia aberta, né? Carbonos tá um do lado do outro. Onde eu tenho esse arranjo aqui que parece um Y, eu já chamo de isopropila, tá? Quando eu tenho esse arranjo aqui que parece um Y também, mas tem 4 carbonos, eu chamo de isobutila. Quando eu tenho a pata de galinha, eu chamo de terc-butila. Quando eu tenho esse arranjo aqui, né, um para um lado e 2 para o outro, eu chamo de sec-butila. E quando eu tenho 4 carbonos, assim, um do lado do outro, eu chamo de butila, simplesmente. Butila, tá? Então, como é que a gente agora faz a nomenclatura? Como é que a gente dá um nome para esses alcanos quando eles têm radicais? Porque até agora a gente viu só os alcanos, né, nomenclatura de alcanos sem radical, né, a cadeia normal. Aí é fácil, é só contar o número de carbonos, botar o prefixo, né, um carbono metano, 2 carbonos etano, 3 carbonos propano, butano, pentano e por aí vai. Quando tem radical, eu tenho que levar em consideração esse radical. E aí eu tenho algumas regrinhas para seguir. Um passo a passo eu tenho que fazer para poder dar a nomenclatura. Primeira coisa que eu tenho que fazer para poder dar a nomenclatura é determinar a cadeia principal, né? Porque o alcano, ele vai ter agora os radicais, certo? E aquilo que não for radical vai ser a cadeia principal. Eu tenho que determinar a cadeia principal. Primeira coisa que eu faço. Então, por exemplo, esse composto aqui, eu posso desenhar dessa maneira. Eu posso desenhar esse mesmo composto dessa maneira também. O mesmo composto. Você pode contar o número de carbonos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Né? 1, 2, 3, 4, 5. Né? Ligado aos hidrogênios. Então, é o mesmo composto desenhado de maneira diferente. Eu ainda posso desenhar de uma outra maneira. Eu posso pegar cada pedacinho de carbono ligado aos hidrogênios, eu posso juntar, certo? Então, por exemplo, esse pedaço aqui, um carbono ligado a 3 hidrogênios. Eu escrevo H3C, né? Um carbono ligado a 3 hidrogênios. Então, eu escrevo dessa maneira, tá? O primeiro, a gente sempre escreve com hidrogênio na frente. Os outros, a gente escreve com carbono na frente. Então, o carbono seguinte, C, ele é CH. É o C ligado ao hidrogênio, CH. Esse carbono aqui, que está ligado ao hidrogênio,
ele também está ligado a um outro C, né? A um CH3. Então esse CH3 eu coloco entre parênteses para indicar que é um radical. Está ligado, esse CH3 está ligado na cadeia principal. Aí eu parto para o segundo carbono, para o terceiro carbono. Esse terceiro carbono ligado a 2 hidrogênios, então CH2. E o carbono no final ligado a 3 hidrogênios, é um CH3. É uma outra maneira de desenhar também. Eu gosto mais da primeira. A primeira para mim é a melhor forma. Eu consigo ver tudo que está acontecendo aqui sem muita confusão. Essas duas de baixo, visualmente é muito confuso para mim, pelo menos. É muito confuso. Eu acho essa mais sucinta, melhor de ver. Certo? Você pode escolher a forma de desenhar que for melhor para você, mais agradável, a forma de melhor de visualizar você usa, tá? Eu prefiro a primeira. Então, voltando agora para a nomenclatura, tá? Vou apagar esses desenhos de baixo. Né? Antes de qualquer coisa, antes de dar o nome de qualquer coisa, eu tenho que ver a cadeia principal, eu tenho que determinar a cadeia principal. A cadeia principal é sempre a cadeia que eu tenho o maior número de carbonos possível, certo? Eu tenho que determinar um carbono que está ligado a outro carbono, que está ligado a outro carbono, tá? E essa ligação, essa cadeia de carbonos tem que ser a maior possível, tá? Então eu sempre começo por alguma ponta. Então, por exemplo, eu vou escolher essa ponta aqui. Marquei esse carbono, certo? Então eu vou começar daqui a marcar a minha cadeia principal. Então esse carbono eu só posso ir para cima, né? Para o carbono seguinte. Então eu vou para cima. Esse será o meu segundo carbono. Desse carbono eu só posso ou subir ou seguir, né? Se eu subir, eu só encontro mais um carbono. E se eu seguir, eu encontro mais carbonos. Então, uma cadeia principal tem que ser o maior número de carbonos possível. Então, é melhor seguir, para eu ter mais carbonos marcados, né? Então, eu sigo, tem o terceiro carbono aqui, e daqui eu só posso seguir para o último carbono. Então, eu marquei 4 carbonos na minha cadeia principal. Eu poderia começar por outra ponta? Poderia. Poderia começar por essa ponta aqui. Marquei o primeiro carbono. Aqui eu só posso descer. Desci. Marquei o segundo carbono. Aqui, ou eu vou para a esquerda, ou eu vou para a direita. Se eu for para a esquerda, eu só tenho um carbono aqui na esquerda. E para a direita, eu tenho 2. Então, eu tenho que determinar a cadeia o maior número de carbonos possível. Então, eu vou para a direita, porque tem 2 aqui, né? Então, 1, 2. Marquei, 4 carbonos da cadeia principal. Eu poderia começar pela outra ponta. Poderia começar pela ponta da direita, né? Aqui. Primeiro, marquei aqui o segundo, marquei o terceiro. Aqui, ou para cima ou para baixo, eu só tenho um carbono. Tanto faz. Então, eu posso ir para cima, marquei 4 carbonos. Ou daqui eu posso ir para baixo. Marquei 4 carbonos, tá? Então, desde que você consiga determinar o maior número de carbonos possível, a ordem que você começa, a ponta que você começa, não importa. Mas a gente tem que tomar cuidado com algumas situações, por exemplo. Então, por exemplo, esse composto aqui. Se eu quiser determinar a cadeia principal, eu posso escolher qualquer ponta para começar? Vamos ver. Se eu escolher essa ponta aqui, ó, um carbono, aí eu sigo, 2 carbonos, ou eu subo ou eu sigo. Se eu subir, 1, 2, tenho 2 carbonos. E se eu seguir, tenho 1, 2, 3. 3 carbonos. 3, 4, 5. Aí a minha cadeia principal teria 5 carbonos. É o maior número de carbonos possível? Vamos ver. Se eu pegar esse mesmo composto, mas começar aqui de cima, ó, aqui,
de cima. Então esse é o primeiro carbono, carbono número 2, carbono número 3. Ou eu vou para a esquerda ou eu vou para a direita. Para a esquerda eu tenho um carbono só. Para a direita eu tenho 3. Então é melhor seguir, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então repara, o mesmo composto. Mas dependendo da ponta eu escolho para começar a marcar a cadeia principal, vai dar um número diferente de carbonos essa cadeia principal. Então tem que tomar cuidado. Nesse de cima eu tenho 5 carbonos marcados na cadeia principal. E embaixo eu tenho 6 carbonos. Então a cadeia principal é sempre aquela maior número de carbonos possível. Então, nesse caso, a cadeia principal correta é essa de baixo, que eu tenho 6 carbonos. Essa de cima está errada. Está errada. Essa marcação que eu fiz aqui em cima está errada, porque aqui em cima eu só teria 5 carbonos. E a cadeia principal tem que ter o maior número de carbonos possível. Uma dica que eu dou: sempre que você for começar a contar, escolhe uma ponta e você vê que tem menos ramificação. Você olha assim, uma ponta que tem mais parte reta. Então, por exemplo, aqui eu já tenho uma ramificação aqui em cima, né? Então, não é bom escolher esse carbono para começar a marcar. E aqui, ó, se eu começo a marcar daqui, ó, 1, 2, 3, eu já tenho uma ramificação aqui no terceiro carbono. Também não é bom começar a marcar daí. Aqui, eu já tenho uma cadeia mais normal aqui, ó. Perto desse carbono da direita, eu já tenho uma cadeia mais normal. Então, é melhor começar a contar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, e aí eu subo, né, para ter mais carbonos. 5, 6, certo? Então, a dica que eu dou, quando for começar a contar a cadeia, tenta ver a ponta onde tem menos ramificações perto dela, tá? Esse lugar que tem menos ramificação perto dela, dá uma chance menor de você errar a marcação da cadeia principal, tá? Então, seguindo, agora vamos ver como é que a gente dá o nome. Então, agora que a gente determinou a cadeia principal, a gente vai numerar essa cadeia principal, certo? A gente vai numerar, ou seja, a gente vai dar números, né, para a cadeia principal. A gente escolhe um carbono para começar, esse carbono vai ser o número 1, e os carbonos seguintes vão seguir a ordem, 2, 3, 4, né, até terminar a cadeia principal, tá? Só que não é qualquer número eu posso escolher, não é qualquer carbono que eu posso escolher para começar, tá? Primeiro, tem que começar pelo carbono de alguma ponta, certo? Da cadeia principal. Então, nesse caso, eu começo por esse carbono, ou eu começo por esse carbono, tá? Se eu começar por esse carbono da esquerda, número 1, esse vai ser o número 2, esse vai ser o número 3 e esse vai ser o número 4, certo? E se eu começar pelo carbono da outra ponta, vai ser o contrário. Esse vai ser o número 1, esse vai ser o número 2, esse vai ser o número 3, esse vai ser o número 4, tá? Agora, repare, eu tenho que ver em qual carbono dessa cadeia principal que está a ramificação. Tá? No caso, a gente marcou os carbonos da cadeia principal e a gente determinou. E esse carbono aqui é uma ramificação, que tem o nome de metila, lembra? Então, a gente tem um carbono, uma ramificação. Então, tem que ver em qual carbono da cadeia principal que essa ramificação está ligada. Se eu começo a contar da esquerda, 1, 2, 3, 4, essa ramificação está ligada no carbono número 2. Né? 1, 2. Ramificação ligada no carbono número 2. E se eu começo a contar do outro lado, 1, 2, 3, 4, a ramificação vai estar ligada no carbono 3. Né? Então, começando da esquerda, a ramificação está ligada no carbono 2. Começando da direita, a ramificação está ligada no carbono 3. Certo? Então, qual é o número certo? Tem que ter uma ordem. Não dá para começar de qualquer lugar. Então, tem que ter uma numeração correta. A numeração correta vai ser aquela em que a ramificação vai ficar no carbono de menor número. Então, vou repetir. A numeração correta vai ser aquela que vai colocar a ramificação no carbono de menor número, tá? Então, se eu começo da esquerda, 1, 2, 3, 4, metila está ligado no carbono 2, tá? Então, guarda essa informação.
Metila está ligado no carbono 2. E se eu começo da direita, 1, 2, 3, 4, metila vai estar ligado no carbono 3, tá? Em qual situação a metila está ligado no carbono de menor número? Na primeira, né? Está ligado no carbono 2. Tá? 2 menor que 3. Então, a numeração correta é essa e começa da esquerda. Porque, começando da esquerda, a metila vai estar ligado no carbono número 2. Né? Ou seja, no carbono de menor número. Né? Comparado com se eu começar da direita. Que aí, se eu começar da direita, a metila vai estar ligada no carbono 3. Tá? Então, essa segunda numeração aqui, 1, 2, 3, 4, está errada. A numeração correta é da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4. E agora eu vou dar o nome do composto, certo? Primeiro eu coloco as ramificações, tá? Para no final eu colocar a cadeia principal, tá? Então a gente vai colocar primeiro o nome dos radicais. Esse composto aqui, o único radical que ele tem é o metila, né? E está ligado em qual carbono? Carbono 2. Então a gente vai indicar qual carbono que ele está ligado. Certo? De que maneira? Com o número, certo? 2 metil. Tá? Agora, atenção. O radical tem o nome de metila. A gente viu, né? O nome do radical é metila. Mas na hora que a gente vai dar o nome do composto, essa ramificação, ela perde o A no final, vira metil. Tá? Isso serve para todos os radicais. Certo? A etila vai virar etil, a butila vai virar butil, propila vai virar propil, a isopropila vai virar isopropil, a sec-butila vai virar sec-butil, a terc-butila vai virar terc-butil, tá? Todos esses radicais terminam em ila. Quando eu for dar o nome do composto, né, eles viram uma ramificação, vai perder o A no final, vai virar il, tá? Então 2-metil. E aí eu já coloquei as ramificações, né? O metil ligado no carbono 2, 2-metil. Agora eu vou colocar o nome da cadeia principal. Eu tenho que ver quantos carbonos tem na cadeia principal. A gente contou, ó, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. Qual é o prefixo para 4 carbonos? A gente viu, o prefixo para 4 carbonos é but. Certo? But. Depois do but, aí eu tenho que ver o composto. Esse composto é um alcano, certo? Porque só tem ligação simples. Então, se é um alcano, a gente vai colocar depois do but aquela parte principal que designa o alcano, que é o an. Lembra do an? A gente viu para alcano. Alcano é sempre an. Então, but tem 4 carbonos. An, porque é um alcano. E como é um hidrocarboneto, eu só tenho carbono e hidrogênio, o final vai ser um O. Então, o nome desse cara aqui é 2-metilbutano. De novo, 2-metil, tá? Metil porque é o nome da ramificação, né? Metila. E aí, onde ele vai para o nome, ele perde o A, vira metil. Esse 2 aqui, porque o metil está ligado no carbono número 2 da cadeia principal, certo? E butano, porque essa parte do butano se refere à cadeia principal. But, que a cadeia principal tem 4 carbonos. An, porque o composto é um alcano, só tem ligação simples. E O, porque o composto é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Então, 2-metilbutano. Esses compostos aqui de baixo, que são mesmos, né, do primeiro, tem que dar o mesmo nome. E é isso que a gente vai ver agora. Se realmente a ordem que a gente marca, né, a cadeia principal, se vai influenciar. Então esse camarada aqui, a gente marcou a cadeia principal, falta o quê? Numerar a cadeia principal. Como é que a gente numera? A gente escolhe uma ponta, então, ou essa, e começa a numerar. Mas essa numeração tem que ser de tal maneira que a ramificação fique no carbono de menor número, certo? Então você começa a numerar daqui, ó, 1, 2, 3, 4. Ramificação, que é uma metila,
está ligada no carbono número 2, certo? E se eu começo da direita para a esquerda? 1, 2, 3, 4. Aí a metila vai estar ligada no carbono 3, certo? Em qual situação a metila fica ligada no carbono de menor número? Primeira situação. Então, a numeração correta é da esquerda para a direita, certo? Essa numeração aqui de baixo está errada. Então, essa é a numeração correta. 1, 2, 3, 4. Então, vamos dar o nome para ele. Vê as ramificações primeiro. A única ramificação que tem aqui é o metil, certo? A metila e vira metil quando eu dou o nome. Metil está ligado no carbono número 2, certo? Então é 2-metil. 2-metil. E aí, quando eu coloco o nome de todas as ramificações, né, nesse caso só tem uma mesmo, é o metil, eu vejo agora a cadeia principal. A cadeia principal tem 4 carbonos, nós contamos. Se tem 4 carbonos, é um but, né? Que é o prefixo para 4 carbonos, but. O composto é um alcano, então depois do but vem o an, certo? E o composto é um hidrocarboneto, então depois do an vem o o. Então o nome desse composto é 2-metilbutano, certo? Então, é o mesmo nome, porque é o mesmo composto. Então, a ordem que eu marco, né, a ponta que eu começo a marcar minha cadeia principal não faz diferença, desde que essa cadeia principal tenha o número maior de carbonos possível, certo? Nesse caso, nesse composto tem que ser 4. E esse aqui de baixo, né, a marcação dele é igual à primeira, né? Eu comecei a marcar da esquerda para a direita. Não faz diferença, eu posso marcar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. O que faz diferença é na hora de numerar. Na hora de numerar, eu tenho que numerar de tal maneira que a ramificação fique ligada no carbono de menor número da cadeia principal, tá? Então é sempre assim. E quando eu tenho mais de uma ramificação? Vamos ver agora. Então, primeiro, vamos ver quando eu tenho mais de uma ramificação do mesmo tipo, para ficar mais fácil. Então, por exemplo, esse composto aqui. Como é que eu dou o nome para ele? Primeiro, eu tenho que marcar a cadeia principal. A cadeia principal é aquela cadeia que tem o maior número de carbonos possível, certo? Como eu falei, né, um conselho que eu dei, né, uma dica que eu dei, é começar a contar pela ponta onde eu tenho menos bifurcação, né, menos ramificação. Então, por exemplo, aqui, se eu começo aqui, ó, 1, 2, no segundo carbono eu já tenho uma bifurcação, né, uma ramificação. Se eu começo daqui, ó, 1, 2, no segundo carbono eu já tenho uma bifurcação. E se eu começo aqui, ó, 1, 2, no segundo carbono já tem uma bifurcação. Se eu começo por lá, ó, 1, 2, 3, eu só vou ter ramificação, bifurcação, no terceiro carbono, certo? Então eu tenho mais carbonos normais, vamos dizer assim, né, retos, né, sem ramificação, sem bifurcação, do que nas outras pontas. Então eu começo a marcar daqui, que aí eu diminuo as chances de eu errar na hora de marcar a cadeia principal. Então eu começo daqui, ó. Primeiro carbono, segundo carbono, logo depois, terceiro carbono, logo depois. Aqui, ó, ou eu desço ou eu subo. Se eu descer, eu tenho um carbono só. E se eu seguir, eu posso ter, ó, 1, 2 ou 1, 2, né? Então eu posso ter mais carbonos. Então eu vou seguir. Seguir, isso aqui. Aqui, ou eu vou para cima, ou eu vou para baixo. Se eu for para cima ou se eu for para baixo, tanto faz. Todos eles vão dar um carbono só. Então, eu vou para baixo para ficar bonitinha a cadeia principal, ficar, né, certinha. Mas você pode ir para cima também, não tem o menor problema. O importante é dar o maior número de carbonos possível. Então, quantos carbonos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na cadeia principal. Ok. Então, marquei a cadeia principal. O que sobrou é ramificação. Então, sobrou esse carbono aqui em cima, sobrou esse carbono aqui embaixo. Então, 2 ramificações. Qual o nome dessas ramificações? São 2 metilas. Lembra?
um carbono só, então metila, certo? Uma ramificação CH3 é uma metila. Agora, como é que eu faço para dar o nome? Depois de eu marcar a cadeia principal, de eu ver onde estão as ramificações, eu tenho que numerar a cadeia principal. Então, para numerar a cadeia principal, eu tenho que começar por alguma ponta. E eu tenho que numerar de tal maneira em que as ramificações fiquem um menor número, né? Então, se eu começo daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho uma ramificação no carbono 2 e uma ramificação no carbono 3. Então, o tipo, ó, 2, 3. Né? Eu vou marcar aqui. Tem um carbono tem uma metila no carbono 2 e uma metila no carbono 3. Então, eu vou deixar registrado, 2, 3. Se eu começo a contar pelo outro lado, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter uma metila no carbono 3, certo? E uma metila no carbono 4. Então, em qual situação as ramificações estão conectadas no carbono de menor número? Na primeira situação, 2, 3 é menor que 3, 4. Certo? 2 menor que 3, o 3 menor que 4. Então, a primeira numeração que é a numeração correta. Então, certa numerada da esquerda para a direita. Tá? Então, essa é a numeração certa. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Beleza. Então, já achei a numeração certa. Agora, eu tenho uma metila no carbono 2, uma metila no carbono 3. Então, eu tenho que considerar essas duas metilas. Tá? E eu tenho que considerar também o carbono que essa metila está conectado. Certo? Então, eu tenho a primeira metila ligada no carbono 2, certo? E a segunda metila ligada no carbono 3. Então, eu escrevo assim, ó, 2,3, certo? 2, 3. E são os carbonos em que eu tenho ramificação. Que tipo de ramificação? Metil, né? São 2 metil. Mas, como são 2 metil, eu não posso escrever aqui direto metil. Não posso, está errado. Eu tenho que indicar que são 2 metil. Como que eu indico? Eu coloco na frente do metil o prefixo di, para indicar que são 2. Então, dimetil. Deu para entender? Então, eu tenho uma metila ligada no carbono 2 e outra metila ligada no carbono 3. Então, eu tenho 2 metilas no total, certo? Se eu tenho 2 metilas no total, eu tenho que colocar um prefixo para indicar eu tenho 2 metilas. Então, eu uso o di para indicar que são 2, certo? E na frente, esses números 2, 3, são os carbonos que essas metilas estão ligadas. Então, eu tenho uma metila ligada no carbono 2 e eu tenho uma metila ligada no carbono 3. Então, 2, 3, dimetil. 2, 3, dimetil. Já marquei, então, todas as ramificações, certo? São 2 metilas. E agora eu marco a cadeia principal, né? Eu coloco o nome da cadeia principal. Então, eu conto o número de carbonos da cadeia principal, são 5. Prefixo para 5 era pente, lembra? Prefixo é importante, é importante decorar. Então, prefixo para 5 é pente, certo? Como se trata de um alcano, depois do pente vai vir um an, né? Pentan. E como é um hidrocarboneto, que eu só tenho carbono e hidrogênio, então, eu coloco no final a letra O, pentano. Então, o nome desse cara é 2,3-dimetilpentano, certo? Então, voltando. 2,3-dimetilpentano. Por quê? Por que dimetil? Porque eu tenho 2 metilas. Por isso é dimetil. Tem uma metila aqui e uma metila aqui. 2 metilas, dimetil. Esse número 2,3 é porque uma metila está ligada no carbono 3, a outra metila está ligada no carbono... Uma metila está ligada no carbono 2, outra metila está ligada no carbono 3, que é 2, 3. Então, 2, 3 dimetil, tá? Aí foram todas as ramificações, já foram. Agora falta a cadeia principal. São 5 carbonos na cadeia principal, então, pente, né? É prefixo para 5 carbonos, pente. Como é um alcano, que eu só tenho ligação simples, eu não tenho ligação dupla nem tripla, então é um an. Eu boto depois do pente, an. E como se trata de um hidrocarboneto, só tenho carbono e hidrogênio, então eu coloco no final a letra O. Então,
2, 3, dimetilpentano, certo? Se fossem 3 metilas agora. Então, eu marco a cadeia principal, certo? Aqui eu não tenho muito para onde fugir, porque, né, tem várias ramificações aqui. Então, eu posso começar daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Eu posso começar daqui, eu posso começar daqui, vai dar no mesmo. Eu posso começar daqui também, vai dar no mesmo. Eu posso começar a marcar daqui também, vai dar no mesmo, tá? Eu só não posso começar a marcar daqui. Eu só começo a marcar daqui, ó, 1, 2, e eu sigo, ó, 3, 4, vai dar 4 carbonos, tá? Então tem que ficar atento nisso. A cadeia principal tem que ter o maior número de carbonos possível. Nesse caso, 5. Para numerar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então tem uma ramificação no carbono 2, uma ramificação no carbono 3, uma ramificação no carbono 4. Se eu começo a contar da direita para a esquerda, vai ficar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Também vou ter uma ramificação no carbono 2, uma ramificação no carbono 3, uma ramificação no carbono 4. 2, 3, 4. Então, nesse caso, esse composto, tanto faz. Não importa se eu começo a numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Nesse caso, para esse composto, a numeração não importa, tá? Então, vou deixar do jeito que está, da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. Então, agora eu marquei a cadeia principal, numerei a cadeia principal, eu vou ver as ramificações. Tem uma ramificação aqui, né, no carbono 2, né, uma metila no carbono 2, eu tenho uma metila no carbono 3, eu tenho uma metila no carbono 4, certo? Então, tenho 3 metilas, tá? Então, se eu tenho 3 metilas, em vez de ser metil, que era para 1, dimetil é para 2, 3 vai ser trimetil. Então, eu coloco o carbono que eles estão ligados, né? 2, 3, 4. Então, 2, 3, 4, trimetil. Entendeu porque é trimetil? Porque são 3 metilas, né? 1, 2, 3. 3 metilas, certo? E 2, 3, 4 são os carbonos que essas metilas estão ligadas. Então, 2, 3, 4. Então, 2, 3, 4, trimetil. Agora eu marquei todas as ramificações. Eu vou ver a cadeia principal. Cadeia principal, já marquei aqui, tem 5 carbonos. Tem 5 carbonos, é um pente. Certo? Um pente e tem 5 carbonos. É um alcano, então vai ser um AN de alcano. E é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Então no final eu vou colocar a letra O. Então o nome desse cara é 2, 3, 4 trimetilpentano. Beleza? Se fossem 4 metilas, seria tetrametil. Pentametil, se for 5, hexametil. A gente só vai trocando o prefixo de acordo com o número de ramificações que eu tenho, tá? Agora a gente viu, quando eu tenho mais de uma ramificação do mesmo tipo, vamos ver agora, quando eu tenho, vamos fazer a nomenclatura, onde eu tenho ramificações diferentes no composto, que pode acontecer também. Então vamos ver. Então, um exemplo aqui para a gente dar um nome, certo? Então, começar a marcar a cadeia principal, vou começar da direita, certo? Porque essa aqui não tem tanta ramificação concentrada nessa área, então começo daqui. Essa é só uma dica, você pode começar de outro lugar também, certo? Mas é melhor, mas tem menos chance de errar. Então, primeiro carbono, segundo carbono, terceiro carbono, quarto carbono, certo? Aqui, ou eu subo ou eu sigo. Se eu subir, só tenho mais um carbono, então é melhor seguir, né? Então, 5. Aqui eu posso descer ou seguir. Se eu descer, eu tenho mais 2 carbonos. E se eu seguir, eu posso ter, ó, 1, 2, 3. Então é melhor seguir, né? Ó, 1, 2, 3. Então essa é a minha cadeia principal, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora eu tenho que numerar. Numerar de uma maneira eu tenho o menor número, né, de ramificações
Que eu tenho numerado de uma maneira e as ramificações fiquem ligadas nos carbonos de menor número. Então, se eu começar a contar dessa ponta, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, certo? E aí eu tenho ramificação no carbono 3, no carbono 4 e no carbono 5, certo? 3, 4, 5. Se eu começar a contar de lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu vou ter ramificação no carbono 4, 5 e 6. Então, a primeira numeração é a correta, porque eu vou ter as ramificações dos carbonos de menor número, certo? Então, essa ramificação, então a contagem correta é da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora eu vou identificar as minhas ramificações. Então, eu tenho uma ramificação aqui, né, que é a metila. E tem uma ramificação aqui, ó, de 2 carbonos, se chama etila. E eu tenho uma ramificação aqui, ó, de um carbono só, e se chama metila também, certo? Então, tenho 2 metilas e um metila. Primeiro eu vou colocar, né, onde eu dou nomenclatura, primeiro eu coloco as ramificações, para depois me preocupar com a cadeia principal. Então, na hora de dar um nome, eu vejo as ramificações. Então, tem aqui, ó, metil, metil e etil. Qual que vai vir na frente? Tem uma ordem para colocar? Tem uma ordem para colocar, não posso colocar em qualquer ordem, certo? Que ordem que é essa? É a ordem alfabética. Primeiro vão vir as ramificações, certo? Eu vou colocar as ramificações na ordem alfabética, tá? Então, etil, né? Começa com a letra E, vai vir antes de metil, que começa com a letra M. Então, primeiro eu vou colocar o etil. Etil está ligado em qual carbono? O carbono 4. Então, vai ser um 4-etil, certo? Eu só tenho um etil só, então não preciso me preocupar em colocar dietil, trietil, né? Eu tenho um etil só. Depois do etil, eu vou marcar o metil. Então, eu tenho 2 metis, né? Tem 2 metilas ligadas ao carbono 3 e o carbono 5. Então, vai ser um 3, 5 dimetil. Tá? Repara que, na hora eu vou colocar na ordem alfabética, eu não considero esse di aqui, tá? Na hora eu for colocar na ordem alfabética, eu considero o nome da ramificação. Então, quando eu for colocar na ordem alfabética, eu tenho que ver etil, metil, certo? Se é dimetil, trimetil, ou dietil, trietil, não vai importar. Essa ramificação, esse prefixo di, tri, tetra, eles não vão ser considerados na hora da ordem alfabética. Porque se fosse, o dimetil viria na frente, né? Porque o D vem antes do E. Aí o dimetil viria na frente. Mas o di não conta na ordem alfabética. Eu considero na ordem alfabética o nome da ramificação sozinho, né? No caso, metil e etil. Tá? Então, o E vai vir antes do N. Então, 4-etil, 3,5 dimetil. Coloquei as ramificações, agora eu vou colocar a cadeia principal. A cadeia principal tem 8 carbonos. Prefixo para 8 é oct. Lembra? Prefixo para 8, oct. Como é um alcano, eu só tenho ligação simples, então eu coloco um an. E como é um hidrocarboneto, porque eu só tenho carbono e hidrogênio, então eu coloco o O no final. Então o nome desse cara, 4-etil, 3,5 dimetil octano, certo? Então, segredo, onde eu tenho várias ramificações, é só colocar na ordem alfabética, tá? Então, exemplo, né, esse exemplo aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer, marcar a ideia principal, né? Então, eu vou começar a marcar daqui. Então, primeiro carbono, segundo carbono, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Aqui, ó, se eu for para baixo eu tenho um carbono só, então eu sigo, ó, 9, 10. 10 carbonos. Na minha cadeia principal tem 10 carbonos, tá?
Agora eu achei a cadeia principal, eu vejo as ramificações. Então eu tenho uma ramificação aqui. Qual o nome dela? Metil, né? O radical se chama metila, mas como ela está aqui na ramificação, ela recebe o nome de metil, né? Ela perde o A. A gente tem essa ramificação aqui, ó. Tem o nome de isopropil, certo? E a gente tem essa ramificação aqui, que é a pata de galinha, que é o terc-butil, certo? Então a gente tem esses nomes aí. Então a gente vai colocar na ordem alfabética, certo? Detalhe importante. Quando eu for ver a ordem alfabética, o terc-butil, eu não conto o terc, tá? Eu só conto o butil. Então, para a ordem alfabética, eu tenho que ver aqui a letra B do butil. O terc não vai contar nesse caso. Mas para o isopropil, o iso conta, tá? O I conta como na ordem alfabética, tá? É um detalhe que tem que levar em consideração. Então, esses prefixos terc, né, butil, a gente viu, sec, butil, né, esses prefixos não contam para ordem alfabética, tá? Agora, o isopropil conta. O I vai contar para a ordem alfabética, tá? Então, tem o metil, isopropil e terc-butil. Quem vai vir primeiro nesse caso vai ser o terc-butil, né? E aí eu conto a letra B, certo? E aí eu tenho que numerar, esqueci de numerar os carbonos, eu tenho que numerar os carbonos. Então, eu começo a numerar de uma das pontas, né? Se eu começar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu vou ter ramificação no carbono 3, 4 e 6. 3, 4 e 6. Se eu começar de lá, eu vou ter ramificação, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Então, é 3, 4 e 6. Ela vai ser 5, 7, 8. Então, essa ordem aqui de numeração é que dá as ramificações no carbono de menor número, certo? Então, eu tenho metil no 3, isopropil no 4, terc-butil no 6. Então, terc-butil vai vir na frente. Então, vai ser um 6 terc-butil, certo? 6 terc-butil. Depois do terc-butil, eu tenho, né, depois do B, eu vou ter o I do isopropil. Isopropil vai estar no 4. Então, 6 terc-butil, 4 isopropil. Isopropil. E depois, pela ordem alfabética, eu tenho o metil, né, letra M. Vai estar no carbono 3, né, 3 metil. Então, 6 terc-butil, 4 isopropil, 3 metil. E agora eu vejo a cadeia principal. A cadeia principal tem 10 carbonos. Prefixo para 10 era dec, que a gente viu, certo? Como é o alcano, depois vai ser an. Hidrocarboneto, então vai ser O, decano. Então, 6 terc-butil, 4 isopropil, 3 metil, decano. Para terminar essa parte de alcanos, eu estou vendo que ficou um vídeo muito longo, né? Porque a gente tem que ver toda a parte de prefixo, né? Como fazer a nomenclatura, né? Para poder falar dos alcanos. Então, esse vídeo eu vou falar só dos alcanos. Vou parar nos alcanos nesse vídeo, certo? E vou fazer um vídeo depois juntando alceno e alcino, tá? Aí a gente fecha a parte de hidrocarboneto, certo? Mas, para a gente terminar esse assunto de alcanos, eu vou falar dos alcanos cíclicos, ou cicloalcanos, também pode ser chamado cicloalcanos, ou ciclanos também, certo? Então, alcano cíclico, ou cicloalcano, ou ciclano. Nada mais é do que um alcano, só que de cadeia fechada, né? Ele faz um ciclo. Então, por exemplo,
isso é um ciclo alcano. Eu tenho 3 carbonos ligados de uma maneira que eles formam um ciclo, né? Uma cadeia fechada. Os alcanos cíclicos, ele tem uma fórmula diferente dos alcanos normais que a gente viu. Alcano normal, a gente viu que a fórmula era CnH2n mais 2. Ciclo alcano não. Ciclo alcano vai ser CnH2n. Então o número de hidrogênios é sempre o dobro do número de carbonos. Isso é fácil de notar, né? Você vê, para cada carbono, eu tenho 2 hidrogênios ligados nele. Então eu tenho o dobro do número de hidrogênios para cada carbono. Então se eu tenho 3 carbonos, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hidrogênios. Então a fórmula estrutural, a fórmula molecular desse composto aqui é C3H6, certo? Um ciclo alcano. Como é que eu dou, então, a nomenclatura desse composto? Tranquilo, sim. Da mesma forma a gente estava vendo no de cadeia aberta. A única diferença é que na frente vai vir a palavra ciclo. Então, se esse composto fosse de cadeia aberta, eu tenho 3 carbonos, como é que eu daria o nome para ele? Seria prop, certo? Que são 3 carbonos. An, porque é um alcano. E O, porque é um hidrocarboneto. Seria propano. Mas como é um ciclo, o nome dele vai ser ciclopropano. Tá? Simples assim, ciclopropano. Eu posso desenhar ele dessa forma. Tem essa maneira também de desenhar, né, com fórmula em linhas, né, desse jeito. Cada ponta é um carbono, né, e aqui eu não represento a ligação com o hidrogênio, tá? Então eu tenho o ciclopropano, né, lembrando, para formar o ciclopropano é o menor alcano cíclico, né? Para poder formar um ciclo eu tenho que ter no mínimo 3 carbonos. Com 2 carbonos não dá para formar um ciclo, né? Não dá para fechar a cadeia com 2 carbonos só. Então, para fechar uma cadeia eu tenho que ter no mínimo 3 carbonos. Então, o ciclopropano é o menor. Então, eu posso ter esse camarada aqui, ó, um carbono, um ciclo alcano com 4 carbonos. Qual é o nome dele? Vai ser ciclobutano, certo? Assim como, se eu tenho hidrocarboneto, um cíclico com 5 carbonos, vai ser um ciclopentano. Se eu tenho então, hidrocarboneto cíclico com 6 carbonos, vai ser um ciclohexano, ciclohexano, certo? Então, a forma de dar o nome é igual a gente viu nos alcanos, tá? A gente só coloca o ciclo na frente. E se esses ciclos, né, se esses cicloalcanos tiverem ramificação, que pode acontecer também, como é que a gente faz? A mesma coisa que a gente estava fazendo antes. A gente marca a cadeia principal. No caso de ciclo alcanos, a cadeia principal é o próprio ciclo, tá? Então é mais fácil de marcar. Então a cadeia principal vão ser, né, os 6 carbonos do ciclo, né, no caso desse cara, são os 6 carbonos do ciclo, certo? E eu começo a numerar. Eu numero de maneira que a ramificação fique conectada no carbono de menor número. Então, para esse carbono aqui ser o de menor número, eu tenho que começar contando por ele, né? Então, esse carbono é o carbono número 1. Pronto, o número 1 é o menor número, não tem como ser menor do que isso. E aí eu começo a numerar. Eu posso numerar no sentido horário, né? 2, 3, 4, 5, 6, ou no sentido anti-horário. O que vai determinar a ordem que eu numero vão ser as outras ramificações. Nesse caso aqui, eu tenho uma ramificação só. Então, tanto faz. Eu posso numerar no sentido
horário, eu posso numerar no sentido anti-horário, não tem importância. O importante é essa ramificação ficar conectada no carbono de menor número, nesse caso, carbono número 1. Tá? Então, e o nome dessa ramificação é o metil, certo? Então, como é que eu dou o nome? Eu começo pela ramificação. A ramificação vai ser metil. O metil vai estar ligado no carbono 1, então deveria ser 1-metil, certo? Mas a gente já vai conversar sobre esse 1-metil. Então, mas deixa quieto, 1-metil e o nome da cadeia principal. A cadeia principal é uma cadeia de 6 carbonos cíclica. Então, é um ciclohexano, certo? Então, 1-metil ciclohexano. Então, eu ia falar sobre esse 1-metil. Quando eu tenho um ciclo alcano e eu tenho uma ramificação só, eu não preciso colocar esse 1, certo? Eu posso tirar esse 1. Por quê? Porque eu tenho uma ramificação só, e é claro que essa ramificação vai estar no carbono número 1, que ela tem que estar no carbono de menor número. Então seria redundante eu colocar aqui 1-metil. Basta colocar metil ciclohexano, porque eu sei que o metil vai estar ligado no carbono número 1, certo? E aí, então não faz diferença o 1 na frente. Basta metil ciclohexano. Quando eu tenho mais de uma ramificação, então, por exemplo, tem um metil aqui. Eu posso ter aqui, ó, um etil. Eu tenho um metil e um etil. Como é que eu faço o nome? A nomenclatura. Do mesmo jeito que eu fazia a cadeia aberta, certo? Eu vejo as ramificações, eu vejo a cadeia principal, eu numero a cadeia principal de acordo com as ramificações. Quando eu tenho aqui, ó, no caso do ciclo alcano, eu começo pela ramificação que vem primeiro na ordem alfabética. Então, nesse caso, a ramificação que vem primeiro na ordem alfabética é o etil. Então, ele vai receber o número 1. Então, esse é o carbono número 1. E quando eu for numerar, eu posso ir no sentido horário ou anti-horário. Se eu for no sentido horário, o metil vai ficar no carbono 2, certo? E se eu for no sentido anti-horário, o metil vai ficar, ó, 2, 3, 4, 5, 6, vai ficar no carbono 6, certo? Então, o metil, ele vai ficar no carbono 2, né? Pela regra, ele tem que ficar no carbono de menor número. Então, eu tenho que, nesse caso, para esse composto, eu tenho que numerar no sentido horário. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, essa é a numeração correta para esse composto. E agora eu vou dar um nome. Quando eu for dar o nome, eu coloco os compostos na ordem correta, né? Na ordem alfabética. Então, eu coloco as ramificações na ordem alfabética. Então, aqui o primeiro vai vir um etil, certo? Então, vai ser um etil. Nesse caso, como eu tenho mais de uma ramificação, eu coloco o número 1, certo? Então, nesse caso, eu coloco 1. Então, 1 etil. 2 metil, certo? E o nome da cadeia principal, que é um ciclohexano, certo? E se eu tiver agora aqui, ó, mais um metil, como é que eu faço agora o nome? Agora, então, antes de tudo, tem que marcar a cadeia principal, numerar a cadeia principal. Então, eu começo numerando a partir do composto de menor, que tem que vem primeiro na ordem alfabética, então etil, certo? Metil. Aí eu começo numerando. Então, esse metil vai ser o número 2, o carbono número 2, certo? Vai estar ligado no carbono número 2. Então, tem o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, nessa numeração, eu tenho um metil no carbono 2 e um metil no carbono 5, certo? Se eu numerasse no sentido oposto, ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficaria 3 e 6. Então, 2 e 5 é a menor numeração. Então, a forma de numerar é no sentido horário. Para eu poder ficar as ramificações
ligadas ao carbono de menor número. Tá? As regras são as mesmas da cadeia aberta. Então, quando eu vou dar um nome, eu coloco os compostos na ordem alfabética. Então, primeiro vai vir o etil. Então, vai ser um etil. E depois vai vir o metil, certo? Agora eu tenho dois metis. Tenho o metil no carbono 2, metil no carbono 5. Então, 2, 5. Como são dois metis, vai ser dimetil, certo? Agora eu coloquei as ramificações todas, eu coloco o nome do composto, né? O nome da cadeia principal. A cadeia principal é um ciclohexano. Então o nome desse cara, um etil, 2,5 dimetil, ciclohexano. Então, esse vídeo de hoje foi para falar, eu ia falar sobre os hidrocarbonetos, mas ficou uma coisa imensa, então eu vou falar só sobre alcanos nesse vídeo. Depois, no outro vídeo, eu falo das outras funções de hidrocarbonetos. Vou falar de alceno, alcino, também vou falar de aromático, também é importante falar, certo? Aí a gente fecha hidrocarbonetos. E depois vai para as outras funções orgânicas. O conteúdo de orgânica é imenso, é enorme, tá? Porque a capacidade que o carbono tem de fazer ligações com todos os elementos da tabela periódica, fazer diferentes tipos de ligações, certo? Em diferentes conformidades, né? Isso dá à química orgânica assim, um leque muito grande de operação. Então, o conteúdo de química orgânica é realmente muito grande, tá? Mas a gente vai com calma, não tem problema. Então, esse vídeo sobre alcanos, né? A gente viu o que são alcanos, né? O que tem no alcano, e a gente viu como dar nome para alcano, tá? Então, qualquer dúvida, como eu falei no outro vídeo de função inorgânica, qualquer dúvida, pode entrar em contato com o meu e-mail, vai ficar aí na tela, tá? E obrigado para quem assistiu e até o próximo vídeo.